Um sujeito estava viajando a trabalho e chega em Itu, onde tudo é grande. Cansado do dia puxado, vai ao bar do hotel para relaxar, tomar um chopinho, essas coisas de viajante. No bar ele pede um chopp e logo vem o garçom com uma caneca imensa. Que loucura! Dá para nadar aqui dentro? Que maravilha! Rapidinho, ele toma todo o chopp. Então o garçom chega com mais um canecão de chopp. O sujeito delira. Meu, que cidade maravilhosa! Aqui tudo é grande! Que chopp imenso! E vira a caneca de novo. Garçom, um cheese, burger e mais outro chopp, por favor. E logo vem o sanduíche, meio metro de diâmetro, numa bandeja enorme e outro chopp imenso. O sujeito ria à toa, feliz da vida. Olha só esse sanduíche. Que maravilha! Tudo é imenso aqui. E come tudo. E bebe mais. E come. E bebe. O sujeito então quer ir ao banheiro e fala: Garçom, onde fica o banheiro? É só o senhor ir reto por aqui e virar à direita no final, diz o garçom. O homem se levanta, meio zonzo, e segue na direção indicada, mas vira à esquerda. Ele se depara com uma piscina e começa a rir. Não é possível, aqui é tudo grande mesmo. Olha só, essa privada é enorme. E começa a mijar dentro dela, feliz da vida. Com o corpo balançando por causa da bebedeira, o coitado cai na piscina e começa a gritar desesperado. Ninguém puxa a descarga, pelo amor de Deus! Não puxem a descarga que estou aqui dentro! O porteiro do hotel, que utilizava um uniforme escuro, vê a situação do bêbado e pula na piscina para ajudar o sujeito e segue nadando em sua direção. O sujeito então começa a empurrar a água na direção do porteiro, dizendo: Sai daqui, tolete! Show, tolete! O sujeito era bem dotado, mas exageradamente bem dotado. Seu instrumento media 50 centímetros. Na realidade, ele não era assim tão feliz como muitos poderiam imaginar. Tinha sempre que comprar calças largas para poder amarrar o dito cujo na coxa. Urinar era um pesadelo, imaginem. Um dia ele estava chorando as mágoas com um amigo, comentando sobre seus sofrimentos. O amigo então disse: Mas isso não é problema. Você não sabe que existe uma bruxa na floresta? Como assim? Pergunta o sujeito. O amigo então fala: Você vai lá e pergunta se ela quer casar com você. Ela vai responder: Não. Com esta resposta dela, seu instrumento vai encolher 10 centímetros. Sério? Vou lá então amanhã cedo. Ele então vai para a floresta e lá chegando não teve dificuldades para achar a bruxa. Logo perguntou a velhinha: Dona Bruxa, você quer casar comigo? Ela responde: Não. Voltando para casa, ele foi direto para o banheiro com uma régua na mão. Mediu e estava com 40 centímetros. Radiante com a encurtada, saiu para uma volta e começou a pensar. Na realidade, 50 ou 40 ainda é muito grande. Vou voltar na floresta novamente, pensou ele. No outro dia, ele retorna na floresta, vai até a casa da bruxa e fala: Dona Bruxa, você quer casar comigo? Não. Voltou para casa e mediu novamente. 30 centímetros. Ele pensou: melhor que antes, mas talvez com 20. Aí sim, fica num tamanho bom. Voltou então para a floresta e já disse à velhinha: Dona Bruxa, você quer casar comigo? A bruxa então grita: Carambola! Eu já disse. Não, não e não. Dois sujeitos bem bêbados estavam tomando uma no boteco. Estavam enchendo a cara há mais de 3 horas, até que um pergunta para o outro: Onde que você mora, meu amigo? Eu moro aqui na rua do lado. Eu também. Mas nunca te vi por aqui? Minha casa é aquela branca da esquina. A minha também é na esquina. E é branca também. Número 20. Pera lá. Mas essa é a minha casa, poxa. Não, senhor. Esta casa é muito minha. Então resolveram solucionar o caso e foram os dois na direção da tal casa branca de esquina número 20. É aqui que eu moro. Impossível! Quem mora aqui sou eu, disse o outro bêbado. Se eu tô falando que moro aqui é porque moro. De jeito nenhum. Tá me chamando de mentiroso? Sou eu quem mora aqui. Tô chamando sim. Essa casa é minha. Não. É minha.
Minha! É minha! E ficaram os dois naquela discussão sem fim, até que a porta se abre e uma mulher aparece furiosa e diz: Bonito, né? Pai e filho bêbados discutindo na porta de casa. Um bêbado entrou no bar pela sexta vez no mesmo dia e pediu uma cachaça. O dono, um caipira, já não aguentava mais o bêbado, porém não podia perder a freguesia. Pegou um copo sujo mesmo e foi servir o bebum. Assim que começou a despejar a caninha, percebeu que no copo tinha uma barata morta. Não se importou com aquilo e colocou a cachaça assim mesmo. Talvez o bêbado daria sossego para ele depois desta. O bêbado nem viu a barata. Pegou o copo e tomou a cachaça de uma vez só. Quando a marvada ainda estava descendo pela goela, ele percebeu alguma coisa diferente na boca. Deu uma paradinha, uma mordidinha. Mastigou com força toda a barata. Fez uma cara feia. Ele sentiu um gostinho meio amargo, mas mesmo assim engoliu tudo de uma vez. Após beber a cachaça, ele se virou para o dono do bar e gritou: Bota outra, meu amigo! E capricha na ameixa, viu? Um bêbado entra em um ônibus e vê uma freira sentada. Ele não se contém e começa a fazer elogios ao corpo escultural da freira. Que freira bonita! Cheirosa! Vou te fazer mulher. Esquecer a religião. A freira se manteve indiferente durante toda a viagem e comentários do bebum. Quando a freira desceu, o cobrador do ônibus, que observava aquela situação, dirigiu-se ao bebum e disse: Ficou interessado na freira? Mulherão, né? Eu também já fiquei apaixonado por ela. Se quiser alguma coisa com ela, vou te contar. Ela desce naquele ponto todos os dias, às 19 horas, e vai para a frente do cemitério esperar que Jesus se revele a ela. O bêbado, no dia seguinte, não pensou duas vezes. Se vestiu com sua melhor roupa e foi para a frente do cemitério no fim da tarde. Chegando lá, a freira já estava esperando Jesus. O bêbado se aproximou e já foi falando. Freira, seus dias de espera terminaram. Estou aqui para te purificar de seus pecados. Não acredito. Depois de tanto tempo me resguardando para o Senhor, finalmente o Senhor me aparece. Mas como vou saber que é Jesus mesmo? O bêbado maliciosamente responde: Você se lembra daquele bêbado que ontem lhe importunava? Pois é, foi eu quem evitou que ele lhe fizesse algum mal. A freira não conteve a emoção e declarou seu amor ao Jesus, e logo se entregou. O bêbado então fez a festa. Se entrelaçaram por 2 horas no cemitério mesmo. Quando ele terminou, começou a rir. Freirinha burra, você é muito inocente. Você se lembra do bêbado de ontem à noite? Pois é, sou eu. Fiquei te esperando e me passei por Jesus, e você acreditou. A freirinha também começou a rir do bêbado e respondeu: Burro é você, bebum. Eu não sou a freira. Eu sou o cobrador do ônibus. Um dia, enquanto galopava, um cowboy encontrou um índio cavalgando. Ao seu lado estavam um cachorro e uma cabrita. O cowboy começou então um diálogo com o índio. Olá, belo cão você tem aí. Se importa se eu falar com ele? Cão não falar? Diz o índio. O cowboy ignora o índio e fala: Olá, cão, como vai? Bem, obrigado, responde o cão. O índio fica absolutamente chocado ao ouvir o cão e prossegue o diálogo. Esse índio é o seu dono? É sim, senhor. E como ele te trata? Ele me trata muito bem. Todo dia ele me deixa correr livremente, me dá uma boa ração e me leva ao lago para brincar uma vez por semana. O índio fica totalmente boquiaberto. Se importa se eu falar com seu cavalo? Cavalo não falar. O cowboy ignora também o índio e pergunta ao cavalo: Oi, cavalo, como vai você? Muito bem, meu senhor, responde o cavalo. Esse índio aí é o seu dono? É sim. E como ele te trata? Muitíssimo bem. Cavalgamos regularmente, ele me escova sempre e me mantém sob uma árvore para me proteger da chuva e do sol. O índio fica simplesmente abobalhado, pois não sabia desta habilidade do cavalo. Se importa se eu falar com sua cabrita? O índio fica vermelho e fala: Cabrita! Muito mentirosa!
Um grupo de colegas anões decidem jogar uma partida de futebol. Alugam um campinho de várzea e vão até lá para o jogo, contentes e eufóricos. Chegam no campinho e percebem que não existia vestiário. Então decidem vestir o uniforme de seus times no banheiro de um boteco ali perto mesmo. Pedem permissão para o dono do boteco e vão para o fundo do bar, onde ficava o banheiro. Chega um bêbado no boteco, se senta numa cadeira e pede uma garrafa de cachaça. Após alguns minutos, passam pelo bêbado os jogadores anões, vestidos com a camisa do time azul. O bêbado não entende nada. Fica na dúvida, mas continua sentado bebendo sua cachaça. Em seguida, passam por ele os anões com a camisa vermelha do time. O bêbado se levanta, vai até o dono do boteco e já vai falando. Meu senhor, presta atenção no seu jogo de pebolim. Os jogadores estão fugindo. Um brasileiro estava visitando Buenos Aires e sai para passear com seu amigo argentino, que o leva para conhecer um famoso obelisco na capital da cidade. Maravilhado, o turista brasileiro comenta. Que belo monumento, olha só o tamanho disso. O argentino, querendo tirar um sarro do brasileiro, pergunta. Sabe o que foi usado de modelo para fazê-lo? Não imagino algo tão grande assim, responde o brasileiro. Foi o Bilal do meu pai, diz o argentino com um sorrisinho sacana. O brasileiro saiu puto da vida com o cara esbravejando. No dia seguinte, o brasileiro telefonou para o amigo e combinaram de se encontrarem na mesma praça, junto ao obelisco. Quando o argentino chegou, viu o brasileiro com mais 10 pessoas, todos de mãos dadas, circundando o obelisco. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Pergunta o argentino, curioso com a cena. O brasileiro, com um sorriso na cara, responde. Estamos tentando calcular o diâmetro do rabo da tua mãe. O sujeito estava no boteco e próximo a ele um bêbado dormia numa cadeira, debruçado sobre uma mesa. De 15 em 15 minutos, o dono do bar chegava no bêbado, dava uma chacoalhada no infeliz e gritava, Acorda, bebum! Depois de várias vezes acordando o bebum, um outro sujeito que estava no boteco não aguentou e chamou o dono já falando. Poxa, meu! Que sacanagem é esta? Porque o senhor está acordando o bêbado e deixando-o dormir de volta debruçado na mesa. Deixa o coitado ir para casa. Então o dono do boteco respondeu. Não é nada pessoal, meu amigo. É que o bebum, além de ser daqueles bem chato, paga a conta toda vez que eu o acordo. Um sujeito muito beberrão estava num cruzeiro pelo mundo quando o navio afundou. Depois de nadar muito, ele estava com muita sede. Ele então chegou numa ilhazinha deserta e encontrou uma garrafinha, a qual abriu pensando que havia alguma bebida nela, mas ao invés de bebida, saiu um gênio da garrafa. O gênio espreguiça e fala, você tem direito a 3 desejos, meu amo. Já esperavam isto, né? O sujeito sem pestanejar fala, quero uma garrafa que nunca esvazie, e dentro dela a melhor cachaça já produzida no mundo. Pluff! Apareceu a garrafa. Só que o cara não acreditava em gênios e começou a beber para ver se era verdade. Só que por mais que bebesse, a garrafa continuava cheia de cachaça. Poxa! Não acredito! É verdade mesmo! E bebia mais. E a garrafa estava sempre cheinha. Depois de beber muito, ele grita, não é que é verdade? Funciona mesmo! O gênio, já cansado de esperar, diz zangado ao sujeito. Faz logo seus outros 2 desejos para que eu possa ficar livre. O sujeito então fala. Me vê mais 2 destas então, que é da boa. Na noite passada, fui convidado para uma reunião com a galera e disse ao meu pai que estaria de volta antes da meia-noite. Prometi. Mas as horas passaram rápido, o assunto rendendo, o som legal e as bebidas rolando soltas. Por volta das 3 da madrugada, bêbado como um gambá, nem sei como fui para casa. Mal entrei e fechei a porta, o cuco no hall disparou e cantou 3 vezes. Rapidamente, percebendo que meu pai poderia acordar, eu fiz cuco mais 9 vezes para que ele pensasse que fosse meia-noite. Fiquei realmente orgulhoso de mim mesmo por ter uma ideia tão brilhante e rápida, mesmo de porre, para evitar um possível conflito com meu pai. Na manhã seguinte, meu pai perguntou a que horas eu tinha chegado e eu disse a ele, meia-noite.
Ele não pareceu nem um pouquinho desconfiado. Ufa! Daquela eu tinha escapado. Então ele me fala: nós precisamos de um novo cuco. Quando eu perguntei o porquê, ele respondeu: bom, esta noite nosso relógio fez cuco 3 vezes, então disse: merda, me acordou! Ele fez cuco mais 4 vezes, riu, cantou mais 3 vezes, riu de novo, cantou mais 2 vezes, tropeçou no gato, chutou a mesinha da sala, arrotou forte e vomitou no tapete. Numa cidade do interior brasileiro, um distinto fazendeiro muito macho estava preocupado com a virilidade do seu filho mais novo. O fato é que seu filho tinha retornado recentemente da outra cidade, onde passou alguns meses de férias e estava meio estranho. O fazendeiro, então, decidiu contar com os serviços de um amigo psicólogo, ali mesmo da região. Ele foi então até a sua residência para conversar com o amigo psicólogo. Quando os dois chegaram na casa do psicólogo, o mesmo fez algumas perguntas ao moleque e as respostas foram: qual é o seu número de sorte? Ah, é o 11. Que animal você gostaria de ser? Um jacaré. Qual é a profissão que você quer exercer quando se formar? Sem nenhuma dúvida, eu quero ser advogado. O psicólogo então vai em direção ao fazendeiro e fala: fique tranquilo, meu amigo, pois seu filho não escolheu 24 como número, não escolheu o veado como animal, e como profissão ele quer ser advogado, e não um transformista. O pai, satisfeito, disse ao filho que estava muito orgulhoso dele e que gostaria de saber o motivo daquelas escolhas. O moleque, sem pensar muito, diz: veja, papai, eu escolhi o 11 porque é um número 1 atrás do outro. Escolhi o jacaré como animal, porque ele se defende com o rabo. E eu quero ser advogado porque é o único que pula de vara em vara. 2 sujeitos estavam num voo e um deles era meio surdo. Estavam no avião indo passar as férias de verão em uma cidade na África. Logo no início do voo, o piloto fala aos passageiros: bom dia, senhores passageiros, e bem-vindos ao voo 506 da South African. Nosso tempo estimado de viagem é de 12 horas até o destino final. O sujeito meio surdo perguntou ao outro: o que foi que ele disse? O outro responde gritando: que o voo vai levar umas 12 horas. Ah, bom, responde o sujeito meio surdo. O voo continuou e o piloto novamente fala aos passageiros: senhores passageiros, estamos a uma altitude de 10.000 metros e vamos enfrentar uma turbulência. Apertem seus cintos e logo que passarmos pela mesma daremos início ao nosso serviço de bordo. O sujeito meio surdo volta a perguntar ao amigo, que já estava cansado de repetir tudo que o piloto falava: o que ele disse agora? Que o rango vai ser servido já já. Ah, bom, disse o amigo meio surdo. Já no final do voo, o piloto volta a falar aos passageiros: senhores passageiros, já temos permissão para pousarmos na cidade de Vaca Vaca, Timbuktu. A cidade possui cerca de 3.000 habitantes, sendo que metade deles é portador do vírus da AIDS, e a outra metade tem tuberculose. O amigo meio surdo volta a perguntar ao outro: o que foi que ele disse agora? O outro, já sem paciência, grita: que é para você dar a rodela só para quem estiver tossindo depois que pousarmos. Uma mulher acabou de comprar uma Ferrari novinha e, para estrear, sai pela estrada com a máquina. Dirige devagarzinho e avista à frente um caipira em uma carroça puxada por um boi. A mulher nem pensa. Engata uma segunda e passa rente à carroça do caipira. Nisso, ela olha no retrovisor da Ferrari e vê que a carroça vem lhe perseguindo e vai chegando perto numa velocidade animal. A mulher fica abobada e engata uma terceira marcha. Acelera mais ainda para se distanciar da carroça que estava colada no seu carro. Daí vem a carroça de novo e cola na Ferrari. Já doida, ela engata uma quinta marcha direto e mete o pé no acelerador e se distancia mais uma vez da carroça. Ela já estava a 200 km por hora com a sua Ferrari. E lá vem a carroça de novo. Nisso eles chegam num sinal de trânsito que estava vermelho e a Ferrari é forçada a frear. A carroça passa por ela como uma bala, sem frear, e de repente volta de marcha ré com tudo e quase acerta a Ferrari em cheio.
A mulher abaixa o vidro da Ferrari e pergunta pro caipira: Qual é a sua, caipira? Seu boi tá turbinado? O caipira sem graça grita pra mulher: Moça, dá pra tirar o meu suspensório que tá preso na antena do seu carro? Uma goiana foi a Brasília. E lá, como não tem esquina, resolveu atravessar uma daquelas monumentais avenidas movimentadas. Aí vem uma Ferrari em alta velocidade e quase atropela a pobre coitada. O carro estaciona a 100 metros do ocorrido e dentro do carro havia um deputado que grita: Goiana maldita! Não viu que eu estava na pista? Cegueta! A goiana ficou assustada por ter quase sido atropelada e ficou mais assustada ainda pensando como aquele homem tinha adivinhado que ela era goiana. Terá sido pelas roupas que estou usando? Pensou ela. Ficou com aquilo na cabeça e foi a uma das lojas de roupas mais caras de Brasília e comprou um vestido da Armani, um óculos Ray-Ban legítimo, uma bolsa da Louis Vuitton, uma pulseira de ouro puro e um relógio Rolex. Sentiu-se que estava extremamente sofisticada e assim não seria mais reconhecida nas ruas da cidade. Ela voltou para o mesmo ponto que quase foi atropelada e foi atravessar a rua de novo. Passa então a mesma Ferrari, que quase a atropela novamente. A Ferrari estaciona de novo à frente do ocorrido e o mesmo deputado que estava dirigindo abre o vidro e grita: Paulista cega! Até parece uma maldita goiana! Um marido estava em sua casa assistindo a um jogo de futebol quando a sua mulher fala: Querido, você pode trocar a lâmpada da cozinha? Ela está piscando. Ele olhou para ela e respondeu: Trocar a lâmpada agora? Você tá vendo escrito eletricista na minha testa? Eu acho que não. A esposa então fala: Tá bom. Você então pode arrumar a porta da geladeira? Ela não está fechando bem e não está gelando direito. O marido respondeu: Consertar a porta da geladeira? Você tá vendo escrito técnico em refrigeração na minha testa? Eu acho que não. Tudo bem, disse ela já sentida com aquilo. Então você pode pelo menos ver o motivo da porta da frente não fechar? Ela parece que está torta. O marido fala: Você tá vendo escrito carpinteiro na minha testa? Eu acho que não. Quer saber? Diz o marido. Não aguento mais esta encheção de saco. Vou pro boteco da esquina e tomar uma. Então ele foi para o boteco e bebeu por algumas horas. Ele começou a se sentir mal pela forma como tratou sua esposa e decidiu voltar para casa e fazer as manutenções que a esposa havia pedido. Quando ele chegou em casa, percebeu que a porta de entrada já estava consertada. Entrou na casa e viu que a luz da cozinha estava funcionando. Foi pegar uma cerveja na geladeira e percebeu que ela estava bem gelada e a porta da geladeira estava fechando muito bem. Ele então pergunta para a esposa: Querida, como todas essas coisas foram consertadas? A esposa então disse: Bem, quando você saiu, eu sentei lá fora e comecei a chorar. Então, um jovem que estava passando na rua me perguntou o motivo de eu estar chorando. E eu contei. Ele se ofereceu para consertar tudo. E o que eu tinha que fazer era escolher entre ir para a cama com ele ou fazer um bolo de chocolate. O marido ficou nervoso e disse: Que descarado! Mas tudo bem. Você fez o bolo de chocolate para ele, né? A mulher encheu o peito e disse: Você por acaso está vendo escrito boleira na minha testa? Eu acho que não, né? Um mendigo entra em um boteco cheio de mesas ocupadas e vai até uma onde tinha um homem sentado. Começa então um diálogo com ele. O senhor poderia me pagar um café bem forte, mas você não prefere tomar uma cerveja bem gelada? Não, senhor. Muito obrigado, mas eu não bebo. Quer um cigarro para depois de tomar seu café? Não, senhor. Muito obrigado, mas eu não fumo. Tá bom, então. Eu estou aqui fazendo um joguinho da loteria. Dá um palpite aí pra mim. Lamento, meu senhor, mas eu não jogo. Entendo. Escuta aqui.
Quer fazer um programa com umas garotas mais tarde? Senhor, eu sou casado. Não traio a minha mulher. Sou fiel a ela. Dito isso, o homem levantou-se, pegou seu maço de cigarros e foi para casa, levando o mendigo junto com ele. Chegando em casa, pediu à sua mulher que fizesse um café bem forte para o mendigo. A mulher, então, ficou curiosa e perguntou ao marido: o que foi que deu em sua cabeça para trazer um mendigo sujo e esfarrapado para dentro de casa? O homem, então, fala: eu trouxe ele para você ver como termina um homem que não bebe, não fuma, não joga e não pula a cerca de vez em quando. Quem não bebe não vê o mundo girar. Coisas que são difíceis de se dizer quando você está bêbado. Indubitavelmente. Preliminarmente. Proliferação. Inconstitucional. Coisas que são extremamente difíceis de se dizer quando você está bêbado. Especificidade. Transubstanciado. Verossimilhança. 3 tigres. Coisas que são totalmente impossíveis de se dizer quando você está bêbado. Nossa, que mulher feia! Desencana, nem tô afim de transar. Chega, já bebi demais. Sai fora, você não é o meu tipo. Uma senhora de Minas Gerais estava andando na rua de sua cidade quando encontrou uma lâmpada mágica. Esfregou-a e de dentro saiu um gênio. O gênio, todo feliz por ter saído da lâmpada que o tinha aprisionado por séculos, diz: ama, a senhora tem direito a 3 pedidos, e eu vou lhe atender. A senhora pensou e disse: eu queria um queijo mineiro. O gênio achou estranho e falou: pois não. Bum! Apareceu um queijo Minas na frente da mulher, que ficou toda feliz. O gênio então pergunta: qual será seu segundo desejo? A mulher então diz: pode me trazer mais um queijo? O gênio estrala os dedos da mão e bum! Mais um queijo aparece na frente da mulher. O gênio pergunta novamente: a senhora quer fazer seu último pedido agora? A mulher pensa e fala: sim, me traga um homem bem bonito e charmoso. O gênio estrala os dedos novamente e bum! Um homem aparece na frente da mulher como um passe de mágica. Depois de realizar os 3 desejos da sua ama, o gênio entrou de volta na lâmpada e a mulher foi embora com os queijos e o homem que havia pedido. Dias depois, a mulher achou novamente a lâmpada na rua e esfregou-a. O mesmo gênio saiu de dentro da lâmpada e disse: que surpresa! A senhora de novo? Pode fazer mais 3 pedidos, mas me diz uma coisa primeiro. Porque da outra vez a senhora pediu 2 queijos e depois um homem? A mulher prontamente responde: é que eu fiquei sem graça de pedir 3 queijos pro C. A gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores que dizia: Dona Marta, o cliente de Belzonte pediu mais 400 peça. Faz favor de tomar as providência. Abraço do Nirso. Aproximadamente 1 hora depois, recebeu outro fax. Dona Marta, os relatório de venda vai chegar atrasado porque tô fechando umas vendas aqui. Temo que mandar 3.000 peça. Amanhã tô chegando aí. Abraço do Nirso. No dia seguinte, chega outro fax. Dona Marta, não cheguei por causa de que vendi mais 10.000 em Beraba. Tô indo para Brasília. Abraço do Nirso. No outro dia, mais um. Dona Marta, Brasília fechou 20.000 peça. Vou para Florinópolis e de lá para São Paulo no ônibus das 7 horas. Abraço do Nirso. E assim foi o mês inteiro. A gerente, muito preocupada com a imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente, um homem muito preocupado com o desenvolvimento da empresa e com a cultura dos funcionários, escutou atentamente a gerente e disse: deixa comigo. Tomarei as providências necessárias. Redigiu de próprio punho um aviso e afixou no mural da empresa, juntamente com as mensagens de fax do vendedor. A mensagem dizia: a partir de hoje nós tudo vamos fazer feito o Nirso. Se preocupar menos em escrever certo, mode vender mais. Assinado, o presidente desta jossa.
Dois amigos já estavam completamente bêbados quando um fala para o outro: "Vamos tomar mais uma?" "Vamos!" responde o outro. "Quanto você tem aí?" 50 centavos. "E você? Tem quanto aí?" "Eu tenho 1,20." "Não vai dar", diz um dos amigos. "É, não vai", responde o outro. Os dois continuam cambaleando até que um teve uma ideia. "Tive uma ideia. A gente compra uma salsicha com o dinheiro que temos. Vamos para o bar e tomamos todas." Aí cê se abaixa. Eu ponho a salsicha no colo. Você começa a chupar e o dono do bar vai ficar tão puto que vai nos colocar para fora sem pagar. Boa ideia. Então vamos. Compraram a salsicha e foram para o bar. Tomaram todas, até sair pelo nariz. Aí um se abaixou e começou a chupar a salsicha. O dono do bar ficou puto e colocou os dois para fora, sem pagar a conta. Deu certo. Num disse pro C: "Vamos para outro boteco." E assim foram para uns 3 botecos. O amigo que estava chupando a salsicha falou: "Não é por nada, mas será que dá para trocar um pouco? Tô ficando cansado de chupar esta salsicha. No próximo bar é sua vez, tá?" "Tá bom", disse um dos amigos. "Só que não fica chateado comigo. É que eu perdi a salsicha depois do primeiro boteco." Dois caipiras chegam numa cidade e estavam morrendo de fome, mas não sabiam nada sobre os pratos daquele local. Decidem então entrar num restaurante da cidade para comerem algo. Não sabendo o que pedir, resolvem imitar um senhor que estava na mesa ao lado. O senhor da mesa ao lado pede uma entrada, e os dois caipiras repetem ao garçom: "Garçom, para nós também." O sujeito da mesa ao lado pede uma bebida toda especial, e os dois caipiras falam: "Garçom, para nós também." O senhor ao lado resolve pedir o prato, e os dois caipiras novamente falam ao garçom: "Garçom, para nós também." E assim os dois caipiras que estavam com fome começam a comer. O senhor da mesa ao lado termina de comer e diz ao garçom: "O senhor poderia me arrumar um engraxate?" Um dos caipiras então diz: "Garçom, para nós também." O senhor, ouvindo isto, diz aos caipiras: "Meus amigos, eu creio que um engraxate dá para nós 3." Os caipiras imediatamente falam: "Não, senhor, você come o seu e a gente come o nosso." E tinha aquele garotinho que, assim que começou a falar, gritava truco o tempo todo. Os anos foram se passando e nada do garotinho melhorar daquela gritaria. A tudo que lhe perguntavam, ele respondia gritando: "Truco sem vergonha." Um belo dia, os pais, já cansados daquilo, levaram o garoto ao médico. O médico examina o garoto que gritava: "Truco, seu ladrão descarado." O doutor então pega um baralho e dá ao menino. Pede aos pais para saírem e que aguardassem na sala de espera. Da sala de espera, os pais só ouviam o menino gritar: "Truco, seu ladrão!" Depois de uma meia hora de gritaria, os pais resolvem entrar na sala e encontram o médico cabisbaixo. "E aí, doutor? Descobriu o que o menino tem?" O médico então abre um sorriso e fala: "Não sei, mas pela cara dele deve ter o zap." Um jovem de 16 anos chega em casa e estaciona uma Porsche na garagem. O pai dele já fala: "Meu Deus, onde você conseguiu este carro?" Ele calmamente responde: "Acabei de comprar." O pai volta a perguntar: "Com que dinheiro? Sei quanto custa uma Porsche e você não tem dinheiro para comprar uma." "Bem", disse ele, "esta custou apenas $20. O pai fica bravo e fala: "Quem é que venderia um carro destes por $20? O garoto então responde: "Uma senhora na rua de cima, não sei o nome dela. Sei apenas que ela se mudou para cá recentemente. Ela me viu passando de bicicleta e perguntou se eu queria comprar uma Porsche por $20. E eu comprei." "Santo Deus!" gemeu o pai. "Ela deve abusar de crianças. Quem sabe o que ela fez?" Decidiu então ir na casa da tal mulher e ver o que estava acontecendo. Ele foi andando mesmo até a casa da senhora e ela calmamente estava no jardim,
plantando rosas. Ele se apresentou como o pai do rapaz a quem ela vendeu a Porsche e perguntou a ela o porquê havia feito aquilo. Ela para o que estava fazendo e diz: "Bem, esta manhã meu marido me ligou. Pensei que ele estivesse viajando a serviço, mas ele me disse que fugiu para o Havaí com a secretária e não pretende mais voltar. Ele então pediu que eu vendesse sua Porsche e lhe enviasse o dinheiro. Então eu vendi." Um sujeito telefona para a casa dele, fala com sua esposa e diz: "Querida, o meu chefe me convidou para irmos pescar na chácara dele. Alguns dos meus amigos também vão. Vamos ficar lá por uma semana. Esta é uma oportunidade perfeita para eu conseguir aquela promoção que eu espero há anos. Por isso, meu amor, me prepare roupas suficientes para uma semana e deixa preparada a minha caixa com as coisas de pesca, tá? Vamos sair diretamente daqui da empresa e eu vou passar aí em casa, só para pegar estas coisas que te pedi. Ah, antes que eu me esqueça, coloca também o meu pijama novo na mala, tá? Aquele de seda branca." A mulher acha que isso soa um bocado estranho, mas sendo a boa mulher que é, faz o que o marido pediu. No fim de semana seguinte, ele regressa da tal pescaria no sítio do chefe. Ele estava um bocado cansado, mas fora isso, nada de anormal. A mulher o recebe com um beijo na testa e lhe pergunta se pegaram muitos peixes. Ele então responde: "Sim, pegamos. Muitos pargos, algumas garoupas e alguns carapaus." Ele emenda a pergunta: "Mas por que é que você não colocou o meu pijama de seda branco na mala, como te pedi?" A mulher fica furiosa e responde: "Coloquei sim, querido. Coloquei-o na sua caixa de pesca." Um marido e sua mulher foram ao hospital, pois ela estava grávida e ia ter um bebê. Quando eles chegam lá, o médico disse que havia inventado uma máquina que dividiria as dores do parto com o pai da criança, fazendo assim com que a mãe não sofresse tanto. O médico então pergunta ao casal se eles queriam experimentar o novo invento e obteve aceitação do casal. O doutor regulou a máquina para transferir somente 10% da dor do parto para o futuro papai e disse que seria o bastante, pois um homem não poderia suportar mais do que esta dor em um parto. A mulher então entrou no trabalho de parto e o marido estava se sentindo muito bem. O médico, para testar mais a máquina, decide aumentar a taxa da dor para 20%. O marido continuava muito bem e forte, e o médico ficou todo feliz e intrigado. Ele então mediu a pressão do marido, conferiu o coração e tudo estava dentro das normas. Ele resolve então em aumentar a taxa de transferência de dor para 50%. Depois de um tempo, o bebê já estava quase nascendo, e como o marido estava bem, o médico, num teste final, resolve transferir toda a dor do parto, ou seja, 100% para o marido, e proporcionar à mulher um parto sem dor alguma. A mulher teve o bebê sem dor, e o médico ficou todo feliz com o resultado da máquina, pois a mulher e o marido estavam sentindo-se muito bem. O casal então é liberado para voltar para casa, e quando chegam lá, encontraram o leiteiro morto na varanda. Um rapaz decide ir com um amigo ao estádio de futebol assistir a uma partida entre os times da cidade. Como a casa da sua avó ficava no caminho do estádio, ele resolve dar uma passadinha por lá para ver como ela estava. Ele para o carro na frente da casa e os dois descem do carro. Aproveitando que o netinho estava por lá, a velhinha pede para ele consertar um vazamento na pia do banheiro, que já era bem antigo. O neto da velhinha vai então para o banheiro para executar o conserto, e enquanto isso, ela leva o amigo do neto para a sala e oferece-lhe uma limonada. Em cima da mesa de centro, tinha um pratinho cheio de amendoins que o rapaz come sem parar, um por um. Ele percebe que havia comido todos os amendoins e tomado toda a limonada que a velhinha tinha lhe servido. Minutos depois, o neto volta do banheiro e fala: "Vovó, o vazamento está consertado. Tem algo mais que posso fazer para a senhora?" A velhinha agradece e diz que era só aquilo e que o resto estava tudo bem. Era então a hora de ir embora e o amigo agradece calorosamente à avó. "Obrigado pela limonada e pelos amendoins, tá? Espero não ter abusado, não lhe deixei nenhum no prato. Estavam muito bons mesmo."
A velhinha amavelmente responde: Não tem problema, meu filho. De qualquer jeito não podia comê-los. Depois que eu fiquei banguela, só lambo o chocolate que vem em volta deles. Um menino, durante o café da manhã, pergunta para o seu pai: Papai, quantos tipos de seios existem nas mulheres? O pai ficou surpreso com a pergunta do filho e responde: Bem, existem 3 tipos de seios no mundo. Aos 20 anos, os seios de uma mulher são como melões, redondos e firmes. Dos 30 aos 40 anos, eles são como peras. São ainda agradáveis, mas são um pouco caídos. Depois dos 50 anos de idade, eles ficam como as cebolas. Cebolas? Pergunta o menino ao pai. Sim, meu filho. Você olha para eles e chora. A filha do casal, que estava junto então, pergunta para a mãe: Mamãe, e quantos tipos de pênis existem nos homens? A mãe abriu um sorriso e ficou surpresa com a pergunta da filha. Ela então responde: Minha filha, um homem passa por 3 fases também. Aos 20 anos, o pênis de um homem é duro, ereto, como um carvalho. Dos 30 aos 40 anos de idade, é como uma árvore salgueiro, flexível, mas seguro. Quando o homem tem 50 anos, o pênis já se assemelha a uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal? Por quê? Pergunta a menininha curiosa. Sim, minha filha. Seca. E com umas bolas penduradas para enfeitar. Um sujeito entra na delegacia de polícia muito assustado e um policial o atende. Ele diz ao policial que queria confessar um crime. O policial então o leva à sala do delegado que lhe pergunta: O que foi que aconteceu, meu filho? O sujeito, ainda chorando, diz ao delegado: Doutor, eu matei minha sogra a pauladas. O delegado fica abobado com a confissão do sujeito e diz: Bem, meu filho, você cometeu esse crime, mas deveria estar muito alterado. Refresca a sua cabeça e volte para casa. Descanse um pouco que está tudo bem agora. O sujeito fica mais alterado ainda e diz: Mas, doutor, eu a enterrei no quintal da minha casa. O delegado abre um sorriso e diz: Ah, meu filho, viu que boa alma você é? Enterrou sua sogra e evitou toda aquela burocracia que existe para sepultar uma pessoa. O sujeito então diz: Doutor! Mas quando eu estava enterrando a velhota, ela gritava que ainda estava viva. O delegado abre outro sorriso e diz: Ô meu filho, você não sabe que toda a sogra gosta de mentir um pouco, né? Um sujeito liga para casa no fim de tarde para saber o que a esposa ia fazer para o jantar. Alô? Diz uma menininha que atende o telefone. Oi, querida, é o papai. A mamãe está perto do telefone? Não, papai. Ela está lá em cima no quarto com o tio Nelson. Após alguns segundos, o sujeito diz: Mas minha filha, você não tem um tio chamado Nelson? Sim, papai, eu tenho. E ele está lá em cima no quarto com a mamãe. O sujeito fica furioso e diz: Tá bom então. Quero que você faça o seguinte: sobe correndo as escadas, bate na porta do quarto e grita que o carro do papai acabou de parar na frente de casa. Tá legal, papai. Alguns minutos depois, volta a garotinha que diz: Papai, eu fiz o que o senhor mandou. O sujeito enfurecido pergunta: E o que aconteceu depois? Bem, quando a porta se abriu, eu vi a mamãe pulando da cama pelada e correndo pelo quarto gritando. Aí ela tropeçou no tapete do quarto e caiu lá embaixo pela janela da frente. Nossa, meu Deus! E o tal tio Nelson? Ele saiu da cama pelado também, muito assustado, e pulou pela janela do fundo para dentro da piscina, mas como o senhor tinha esvaziado ela na semana passada para limpar, ele bateu a cabeça no fundo e ficou caído. O sujeito faz um silêncio ao telefone e depois diz: Piscina? Por acaso o telefone daí é o 1234-4567? A garotinha então responde: Não. Desculpe então.
Foi engano. Um casal e a sogra do marido estavam indo para o interior do estado visitar os parentes, quando o carro em que eles estavam derrapa e cai num barranco. O casal sai ileso, mas a sogra se fere e é levada ao hospital da cidade mais próxima. O casal vai até o hospital no dia seguinte para visitar a mulher. O marido então entra no quarto para ver o estado da sogra, e quando sai, a sua esposa lhe pergunta: "Como está a minha mãe?" O marido responde: "Sua mãe está muito bem, forte como um touro e ainda viverá por muito tempo. O médico me disse que na semana que vem ela receberá alta do hospital e virá morar em nossa casa por muitos anos." A mulher fica surpresa e fala para o marido: "Mas isto só pode ser um milagre. Ontem mesmo, quando a vi, ela parecia estar nas últimas e ouvi a equipe médica dizer que ela deveria ter poucos dias de vida devido aos ferimentos." O marido então responde: "Eu não sei como ela estava ontem, mas hoje, quando perguntei para o médico sobre o estado de saúde da sua mãe, ele me respondeu que deveríamos nos preparar para o pior." Um sujeito entra na barbearia e pergunta para o barbeiro: "Daqui a quanto tempo o senhor pode cortar meu cabelo?" O barbeiro olha no relógio e diz: "Acho que em 2 horas." O sujeito então sai da barbearia e só volta no dia seguinte, fazendo a mesma pergunta ao barbeiro: "Daqui a quanto tempo o senhor pode cortar meu cabelo?" O barbeiro olha agora no livro onde ele marcava os horários e diz: "Acho que em 2 horas e meia estarei livre." O sujeito vai embora e volta no dia seguinte, com a mesma pergunta: "Em quanto tempo o senhor acha que pode me atender?" O barbeiro, já inconformado com a atitude do sujeito, responde: "Em 1 hora e meia?" E assim, a atitude do sujeito em ir na barbearia se repete por vários dias, e o barbeiro começa a ficar curioso. Ele pede então para um de seus ajudantes seguir o sujeito para ver qual era a dele. O sujeito entra na barbearia no dia seguinte, faz a mesma pergunta e sai. O ajudante do barbeiro vai atrás do sujeito e volta 15 minutos depois, dando muitas risadas. O barbeiro então pergunta: "E aí? Para onde o sujeito foi?" O ajudante então responde: "Para sua casa." Uma esposa chega para o marido e diz: "Nestes 20 anos de casamento eu te traí 3 vezes. Mas foi por amor a você e posso explicar." "Como?" diz o marido. A esposa fica sem graça e começa então a explicar. "Na primeira vez, você lembra quando a gente se casou e você reclamava muito do seu emprego? Você gostava muito dele, mas estava ganhando pouco, não estava dando para mobiliar a casa?" "Lembro, sim", responde o marido. "Você se recorda que em um determinado dia o seu patrão te chamou e te deu um aumento de salário bem grande?" "Claro que me recordo", responde o marido. "Então, eu fui até seu emprego, expliquei nossa situação para o seu patrão. Ele disse que te daria o aumento, mas eu tive que ir para a cama com ele." Os dois ficam em silêncio por alguns segundos. "E a segunda vez?" pergunta o marido. "Você se lembra daquela vez que você estava muito doente e tinha que ser operado urgentemente?" "Se me lembro." "Você se lembra que tinha uma fila de espera muito grande? E se você fosse aguardar sua vez, morreria?" "Lembro, sim", responde o marido. "Você se lembra que um médico te chamou, te operou, e você está vivo até hoje graças a essa operação?" "Foi isso mesmo", responde o marido. "Pois é. Fui até o hospital, expliquei sua situação para o médico, mas tive que transar com ele." Os dois ficam em silêncio por mais alguns segundos. Então o marido pergunta: "E a terceira vez? Como foi? Você se lembra de quando foi candidato à prefeitura naquela cidadezinha onde morávamos?" "Lembro", responde o marido. "Pois é. Você se lembra que precisava de 5.000 votos para se eleger?" O marido chega em casa mais cedo e surpreende a mulher nua deitada na cama. No mesmo instante, ele começa a procurar um homem pelo quarto. Olha debaixo da cama. Nada. Atrás da porta.
Ninguém. Abre o guarda-roupas e dá de cara com um rapaz pelado, louro e muito bonito. "O que você está fazendo aí?" pergunta ele, enfurecido. "Eu vim dedetizar o armário", gagueja o rapaz. "As traças estão comendo todas as roupas que estão aqui." "Mas pelado?" pergunta o marido. "Viu só? Já comeram a minha também." Edivaldo entra no bar e pede um uísque duplo. O barman pergunta: "O que foi, Edivaldo? Brigou de novo com a mulher?" Edivaldo começa a falar: "É, e foi terrível desta vez. Ela terminou no chão, de joelhos. Gostei disso, rapaz. Mostrou pra ela quem é que manda. As coisas mudaram então, certo? E o que foi que ela te falou?" Ela falou: "Saia já debaixo dessa cama, seu safado." Um casal estava na cama, prestes a dormir. Então o marido começa a acariciar a mulher, que prontamente diz: "Querido, amanhã eu tenho uma consulta no ginecologista e quero estar limpinha." O marido, inconformado, vira-se para o lado. Alguns minutos depois, ele se vira de novo e volta a acariciar a mulher, dizendo: "Você tem consulta no dentista também?" Um casal estava jogando golfe num campo muito chique, rodeado por belíssimas mansões. Na terceira tacada, o marido diz: "Querida, tome muito cuidado ao acertar a bola e não vá mandá-la numa dessas casas e quebrar uma vidraça. Vai custar uma fortuna para consertar." Mal termina a frase, ela dá a tacada e estilhaça uma vidraça. O marido se desespera. "Eu disse para tomar cuidado. E agora? Vamos até lá pedir desculpas e ver quanto vai ser o prejuízo", diz a esposa. Eles batem a porta e ouvem uma voz: "Podem entrar." Eles abrem a porta e veem vidro espalhado pelo chão e uma garrafa quebrada perto da lareira. Um homem sentado no sofá diz: "Vocês são os que quebraram a minha janela?" "Sim, sentimos muito e queremos pagar o prejuízo", responde o marido. "De jeito nenhum. Eu que quero agradecer-lhes. Sou um gênio que estava preso nesta garrafa há milhares de anos e vocês me libertaram. Posso conceder 3 desejos aos dois. Eu dou um desejo a cada um e guardo o terceiro para mim, ok?" "Que legal", diz o marido. "Quero US$ 1 milhão por ano pelo resto de minha vida. Sem problema. É o mínimo que eu posso fazer. E você? O que gostaria de pedir?" diz o gênio, olhando para a esposa. "Quero uma casa em cada país do mundo", responde ela, toda feliz. "Pode considerar seu desejo realizado", diz o gênio. "E qual é seu desejo?" o marido pergunta ao gênio. "Bem, desde que fiquei preso nesta garrafa há milhares de anos, não tive mais a oportunidade de fazer amor. Meu desejo é fazer amor com sua mulher." O marido olha para sua esposa e diz: "Bem, querida, nós ganhamos um monte de dinheiro e todas essas casas. Acho que ele não está pedindo muito." O gênio leva a mulher para o quarto e passa 2 horas com ela. Depois de terminar, ao se vestirem, o gênio olha para ela e pergunta: "Quantos anos tem seu marido?" 35. "E você?" 29. "E vocês ainda acreditam em gênios?" Um casal sofreu um terrível acidente de carro e a esposa teve o rosto seriamente queimado. O médico disse que eles não poderiam pegar nenhuma parte de pele do corpo da mulher, pois era muito frágil para o rosto. Então, o marido resolveu doar uma parte de sua própria pele a fim de cessar o sofrimento da esposa. No entanto, o único lugar de onde os médicos poderiam remover a pele era de sua bunda. O marido e a mulher juraram nunca dizer de onde a pele tinha sido removida e fizeram o médico cumprir a tal promessa também. Além do mais, era um assunto extremamente delicado falar sobre a bunda do marido. Depois da cirurgia veio o prazo de recuperação e todos ficaram admirados com o rosto bonito da mulher. Ela estava mais bonita do que antes e muito mais atraente. Todas as amigas comentaram e elogiaram o novo visual dela. Um dia, ela estava sozinha com o marido e disse que não sabia como agradecer o esforço
e o sacrifício que ele fez para que ela não sofresse mais com as queimaduras. Ela disse: Amor, não sei nem como lhe agradecer por tudo que você fez por mim. O marido então diz: Minha querida, você não sabe como eu fico agradecido toda vez que a bruxa da sua mãe te vê e te dá um beijo na bochecha. O alto-falante de um grande jato é acionado, e a voz do capitão anunciou em um tom claro e uniforme para todos os passageiros: Senhores e senhoras, agora não há motivo para alarme, mas informamos que nas últimas 3 horas voamos sem os recursos de rádio, bússola, radar ou feixe de navegação, devido à quebra de um certo componente-chave da nossa aeronave. Isso significa que estamos, no sentido amplo da palavra, perdidos e não temos certeza alguma em que direção estamos indo. Tenho certeza de que vocês ficarão felizes em saber, no entanto, que estamos fazendo o percurso em um tempo excelente. Um casal vinha por uma estrada do interior sem se falarem. Uma discussão anterior havia levado a uma briga, e nenhum dos dois queria dar o braço a torcer e começar um assunto. Ao passarem por uma fazenda, a mulher vê que havia muitas mulas e porcos, e então faz uma pergunta sarcástica ao marido: Parentes seus? O marido, sem perder tempo, responde: Sim, querida. São meus cunhados e minha sogra. Pedro e sua mulher estão jantando num restaurante finíssimo, quando, de repente, uma loura maravilhosa se aproxima da mesa e dá um tremendo beijo na boca do Pedro. Ela vai embora, sem dizer uma palavra. A mulher do Pedro começa a gritar: O que é isso, Pedro? Quem era aquela mulher? Pedro, constrangido, responde: Bem, querida, eu ia te falar, aquela é minha amante. A mulher começa a gritar de novo: Amante? Ora essa! Mas que desaforado você é! Quero o divórcio imediatamente. Pedro calmamente responde: Tudo bem, mas é ela que financia nossas férias, as roupas que você usa, as festas que a gente promove. A mulher fica calada e volta a comer. De repente, um amigo do casal passa por eles abraçado com uma morena. Quem é essa mulher que está com o João, Pedro? Deve ser a amante dele, diz Pedro. A mulher sorri e fala: A sua é muito melhor. Você não acha? Um jovem casal foi convidado para uma festa à fantasia. A esposa acabou tendo uma terrível dor de cabeça e falou para seu marido ir sozinho. Ele falou que não queria ir sozinho, e ela disse que não era justo ele perder a festa. Assim, ele pegou a fantasia e saiu. A esposa, após dormir 1 hora, acordou sem a dor de cabeça e, como ainda era cedo, decidiu ir à festa. Como seu marido não sabia como era sua fantasia, ela achou que ia ser uma boa oportunidade de assistir o comportamento de seu marido quando ela não estava por perto. Chegou na festa e logo viu seu marido na pista de dança, dançando com uma bela mulher, beijando aqui, passando a mão, etc. Foram para o carro e deram uma rapidinha, sem retirarem as máscaras. Logo após, ela o deixou e foi embora para casa, sem se revelar, e voltando para casa imaginando qual seria a explicação que ele daria sobre seu comportamento na festa. Quando o marido voltou, ela estava lendo um livro na cama, perguntou como foi a festa. Ele disse: Ah, a mesma coisa de sempre. Você sabe que eu nunca me divirto quando você não está por perto. A esposa insiste: Mas você nem dançou com ninguém? O marido prontamente diz: Meu bem, eu não dancei nenhuma música com ninguém. Quando cheguei na festa, encontrei o Zeca, o Marcão, o Toninho e o resto da moçada, e resolvemos ir para um canto da cozinha e ficamos jogando pôquer a noite inteira. Mas vou te dizer uma coisa. O cara que pegou emprestado minha fantasia disse que teve uma noite incrível. Após um longo período lutando contra uma grave doença, a mulher falece e chega aos portões do céu. Enquanto aguardava São Pedro,
Ela espiou pelas grades e viu seus pais e todos seus amigos e amigas que haviam partido antes dela, sentados numa mesa, comendo um maravilhoso churrasco. Quando São Pedro chegou, ela comentou: "Que lugar lindo! Como faço para entrar e me sentar com eles?" São Pedro então fala: "Eu vou te falar uma palavra. Se você soletrá-la corretamente e de primeira, você entra. Mas se você errar, vai direto para o inferno." Ela então pergunta para o santo: "Tá bom então, e qual é a palavra?" O santo abre um sorriso e fala: "Amor." Ela soletrou corretamente, passou pelos portões e sentou-se com seus amados. Cerca de 1 ano depois, São Pedro pediu que ela vigiasse os portões do céu naquele dia, pois ele tinha um compromisso importantíssimo. Para surpresa dela, o marido apareceu para entrar. Ela então diz: "Oi, que surpresa! Como você está?" "Ah, eu tenho estado muito bem desde que você faleceu. Casei-me com aquela enfermeira linda que cuidou de você, ganhei na loteria e fiquei milionário. Vendi aquela casa onde vivíamos e comprei uma outra bem maior e mais luxuosa. Eu e a minha nova esposa viajamos por todo o mundo. Estávamos de férias e eu fui esquiar. O esqui bateu na minha cabeça e apareci aqui, mas faz parte. Como faço para entrar aqui no céu?" A mulher então fala: "Muito simples, meu amor. Eu vou falar uma palavra. Se você soletrá-la corretamente de primeira, você entra, senão vai direto para o inferno." Ele então pergunta: "Tá ótimo. E qual é a palavra?" "Arnold Schwarzenegger."